Você não chegou aqui por acaso. Se esta oração apareceu para você hoje, é porque existe algo dentro do seu coração que está pedindo proteção. Talvez você não tenha dito isso em voz alta, mas existe uma preocupação silenciosa com a sua família. Um medo que aparece quando a casa fica em silêncio. Uma sensação de que você precisa colocar seu lar debaixo de uma proteção maior do que a sua própria força. E Deus está vendo isso agora. Ele está vendo o peso que você carrega quando pensa nos seus filhos, no seu casamento, nas pessoas que você ama. Ele está vendo as orações que você já fez em silêncio. Ele está vendo o cuidado que você tenta manter, mesmo quando está cansado. Respire fundo. Não continue essa oração de qualquer jeito. Feche seus olhos por alguns segundos e permita que essa presença comece a envolver você. Existe uma sombra que protege. Existe uma luz que envolve. Existe uma presença que cobre a sua casa neste exato momento. Talvez você esteja preocupado com coisas que não consegue controlar. Talvez você sinta que existem influências negativas ao redor. Talvez você perceba mudanças no ambiente da sua casa, discussões inesperadas, tensão sem motivo claro, inquietação nos filhos, distanciamento no casamento, um peso invisível. Você não está exagerando. Existem momentos em que a alma percebe antes mesmo da mente entender. E hoje, você está aqui porque decidiu não ignorar isso. Você decidiu buscar a Deus. Pai amado, neste instante, nós nos colocamos diante da Tua presença pedindo livramento pela família. Não é apenas uma oração comum, é um clamor sincero de alguém que ama profundamente sua casa e quer vê-la protegida. Senhor, o Senhor conhece cada pessoa que mora nesse lar. O Senhor sabe os nomes, as histórias, as lutas individuais, os medos escondidos. O Senhor sabe onde há fragilidade, onde há cansaço, onde há conflito, onde há brechas emocionais. E nós pedimos, entra agora, entra nesta casa, passeia por cada cômodo, visita cada quarto, toca cada coração. Se existe qualquer ambiente carregado, que Tua presença comece a limpar agora. Se existe qualquer influência negativa, que ela seja retirada neste momento. Se existe inveja lançada, palavras maldosas, pensamentos contrários à paz, que tudo isso perca a força diante da Tua autoridade, porque esta casa pertence ao Senhor. Talvez você esteja cansado de tentar manter tudo sob controle. Talvez você sinta que está sempre alerta, sempre preocupado, sempre tentando evitar problemas, e isso tem sugado sua energia emocional. Mas hoje, você não precisa lutar sozinho. E imagine agora uma luz suave entrando pela porta da sua casa. Ela não é agressiva, ela é calma, ela é firme. Essa luz começa a percorrer a sala, a cozinha, os quartos, o corredor. E onde essa luz toca, o peso sai. Sinta isso. Visualize essa presença entrando no ambiente onde você está agora. Existe uma sombra do Altíssimo cobrindo o seu lar. Debaixo dessa sombra, o mal não prospera. Debaixo dessa sombra, a confusão não se estabelece. Debaixo dessa sombra, a paz encontra espaço para respirar. Talvez você tenha sentido medo ultimamente, medo de perder alguém, medo de algo inesperado acontecer, medo de notícias ruins, medo de situações fora do seu controle. Entregue isso agora, fale no seu coração: Senhor, eu entrego minha família nas Tuas mãos. Diga com sinceridade, porque o controle nunca foi seu, a proteção verdadeira sempre foi dele. Pai, nós declaramos que nenhuma força contrária terá autoridade sobre esta casa, nenhuma palavra maldita terá poder, nenhuma inveja prosperará, nenhuma perturbação permanecerá. Se existe tensão,
no ambiente familiar, que ela seja dissolvida agora. Se existe frieza emocional, que o Senhor aqueça novamente. Se existe distanciamento, que o Senhor aproxime. Se existe risco invisível, que o Senhor antecipe e livre. O Senhor é refúgio, o Senhor é fortaleza, o Senhor é abrigo seguro, e nós clamamos pelo livramento que vem do alto. Não é livramento baseado no medo, é livramento baseado na confiança, porque o Senhor já está à frente. Agora, respire novamente. Perceba sua respiração ficando mais calma. Perceba seus ombros relaxando. Perceba seu coração desacelerando. Existe proteção sendo liberada agora. Existe cobertura espiritual sendo estabelecida sobre o seu lar. Se essa oração está tocando você, escreva nos comentários: eu coloco minha família na sombra do Altíssimo. Declare isso, porque aquilo que você declara em fé fortalece seu espírito. Pai, que cada membro dessa família seja envolvido por tua presença. Que os filhos sejam guardados onde você não pode estar. Que o cônjuge seja protegido onde seus olhos não alcançam. Que a casa seja blindada de todo mal visível e invisível. Nós iniciamos esta oração confiando que o Senhor já está agindo. E esta é apenas a primeira parte do que o Senhor fará. Permaneça. Ainda há mais profundidade, ainda há mais entrega, ainda há mais livramento sendo liberado. Permaneça em oração, porque agora vamos aprofundar. Talvez o que mais esteja pesando no seu coração não seja algo visível, mas uma sensação constante de alerta, como se você estivesse sempre esperando algo acontecer, como se houvesse uma tensão invisível dentro da sua própria casa. E isso cansa. Cansa tentar manter a paz sozinho. Cansa fingir que está tudo bem para não preocupar os outros. Cansa guardar preocupações para si mesmo. Deus está vendo o seu esforço. Ele está vendo você tentando proteger seus filhos com conselhos, tentando proteger seu casamento com silêncio, tentando proteger sua casa com vigilância constante. Mas agora você pode descansar um pouco, porque o livramento não vem da sua força, ele vem da presença de Deus. Pai, se existe qualquer brecha emocional dentro dessa família, fecha agora. Se existe qualquer ferida antiga que ainda gera conflito, cura agora. Se existem palavras ditas no passado que ainda machucam, neutraliza agora. Senhor, às vezes o mal não entra pela porta. Ele entra por pequenos desgastes, pequenas discussões, pequenas mágoas acumuladas, pequenos silêncios que crescem. Hoje, nós entregamos até isso. Nós entregamos os conflitos que ninguém comenta. Nós entregamos as preocupações financeiras que tiram o sono. Nós entregamos o medo de que algo aconteça com quem amamos. Nós entregamos a ansiedade noturna que faz a mente correr quando o corpo só quer descansar. Pai, cobre esta casa com tua sombra. A tua palavra diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E é isso que declaramos agora. Esta família habita no teu esconderijo. Esta casa está debaixo da tua sombra. Nenhum mal se estabelecerá aqui. Se houve dias de inquietação, que agora venha estabilidade. Se houve noites de preocupação, que agora venha descanso. Se houve ambiente pesado, que agora venha leveza. Imagine agora uma espécie de cobertura invisível descendo sobre o seu lar, como se um manto de proteção estivesse sendo colocado sobre o telhado da sua casa. Nada entra sem passar pela permissão de Deus. Nada permanece se não estiver alinhado com a paz. Sinta isso, sinta a atmosfera mudando. Pai, guarda os filhos desta família. Se existe influência errada ao redor deles, afasta. Se existe amizade que não edifica, redireciona. Se existe perigo escondido, revela e livra. Vai onde os pais não podem ir. Protege onde os olhos não conseguem enxergar. Se existem pensamentos confusos na mente de alguém dessa casa,
traz clareza. Se existe tristeza escondida no coração de alguém, traz consolo. Se existe rebeldia causada por dor, traz cura. Senhor, protege também o relacionamento dentro deste lar. Onde existe frieza, sopra calor. Onde existe impaciência, coloca mansidão. Onde existe orgulho, gera humildade. Onde existe distância, cria reconciliação. Nós não queremos apenas ausência de mal. Nós queremos presença de paz. Porque quando a tua presença ocupa o espaço, o mal não encontra lugar. Talvez você tenha sentido ultimamente que algo estava fora do lugar. Um desconforto espiritual difícil de explicar. Mas hoje, Deus está alinhando. Deus está organizando. Deus está restaurando a base. Respire mais uma vez. Perceba que sua mente está ficando mais tranquila. Perceba que o peso está diminuindo. Existe uma força maior do que qualquer ameaça invisível cuidando da sua família agora. E essa força não falha. Se você crê nisso, escreva nos comentários: Deus está guardando minha casa. Declare com fé, porque enquanto você ora, Deus age. E ainda estamos caminhando para algo mais profundo. Ainda existe um momento de ruptura espiritual preparado. Permaneça, continue, porque agora vamos tocar em algo ainda mais profundo. Existe um tipo de medo que quase ninguém admite. Não é o medo de algo específico, é o medo de algo dar errado. É aquela sensação silenciosa de que você precisa vigiar o tempo todo. Como se você relaxar, alguma coisa pode escapar do controle. E isso tem roubado sua paz. Talvez você já tenha passado por situações difíceis antes. Talvez sua família já enfrentou crises, perdas, conflitos, sustos inesperados. E mesmo depois que tudo passou, algo dentro de você continuou em alerta. Hoje, Deus está tocando exatamente nesse ponto. Pai, nós não queremos viver em estado constante de defesa. Nós não queremos que o medo dite o ambiente da nossa casa. Nós não queremos que a preocupação se torne parte da identidade da nossa família. Por isso, neste momento, nós quebramos todo o ciclo de medo repetido. Se houve histórico de conflitos familiares, que esse ciclo seja encerrado agora. Se houve padrões de brigas que se repetem, que sejam interrompidos. Se houve gerações marcadas por desunião, que aqui termine. Porque esta família pertence ao Senhor. E onde o Senhor governa, há ordem. Imagine agora o Senhor entrando pela porta da sua casa, não com pressa, mas com autoridade serena. Ele caminha pela sala, observa cada detalhe, conhece cada história e começa a tocar as estruturas invisíveis. É como se ele estivesse fortalecendo as bases da sua casa, base emocional, base espiritual, base familiar. Pai, se existe qualquer influência contrária tentando dividir, afasta agora. Se existe qualquer energia de desunião, neutraliza agora. Se existe qualquer palavra lançada contra essa família, sem efeito agora, nós declaramos que nenhuma arma forjada prosperará. E mais do que livramento externo, pedimos livramento interno. Livra-nos de reações impulsivas, livra-nos de palavras que ferem, livra-nos de atitudes que criam distância, livra-nos de orgulho que impede reconciliação. Senhor, começa dentro, porque o verdadeiro livramento começa no coração. Talvez você esteja pensando em alguém específico da sua família agora. Talvez exista uma preocupação direcionada a uma pessoa em particular. Coloque o nome dela diante de Deus neste momento. Em silêncio, fale o nome dessa pessoa e diga: Senhor, guarda essa vida, porque Deus está indo onde você não pode ir. Ele está protegendo onde você não pode alcançar. Ele está intervindo onde você não tem acesso. Se existe risco escondido, Deus antecipa. Se existe armadilha invisível, Deus desarma. Se existe perigo silencioso, Deus livra. E você pode descansar nisso. Respire fundo.
Sinta agora como se uma muralha invisível estivesse sendo levantada ao redor da sua casa. Não é uma muralha de isolamento, é uma muralha de proteção. Nada a atravessa sem passar pela permissão do Altíssimo. E aquilo que não vem dele, não permanece. Talvez sua casa precise de mais paz do que confronto. Talvez precise de mais oração do que discussão. Talvez precise de mais presença do que cobrança. E hoje, essa mudança começa em você. Porque quando você decide colocar sua família debaixo da sombra do Altíssimo, você muda a atmosfera espiritual do seu lar. E isso é mais poderoso do que você imagina. Se você sente essa verdade agora, escreva nos comentários: minha casa está debaixo da proteção de Deus. Declare isso, porque a fé falada fortalece o espírito. Ainda estamos caminhando para o ponto de ruptura. Ainda existe um momento de autoridade espiritual preparado. Permaneça firme. Porque agora estamos entrando na parte mais sensível dessa oração. Existe algo que muitas vezes não percebemos. O mal não começa grande. Ele começa sutil. Uma palavra atravessada. Um olhar de desconfiança. Um silêncio prolongado. Uma distância emocional que cresce aos poucos. E quando percebemos, o ambiente já está pesado. Pai, se existe qualquer raiz de divisão tentando crescer dentro dessa família, arranca agora. Se existe ressentimento escondido, dissolve agora. Se existe mágoa guardada em silêncio, toca nesse ponto agora. Senhor, nós não queremos apenas livramento de perigos externos. Queremos livramento de tudo aquilo que ameaça a unidade do nosso lar. Porque uma casa dividida não permanece. E nós declaramos que esta casa permanecerá. Talvez você esteja lembrando agora de conversas que não terminaram bem. Talvez existam palavras que você gostaria de retirar. Talvez exista alguém dentro da sua família que está distante emocionalmente, mesmo estando perto fisicamente. Coloque isso diante de Deus agora, não com acusação, mas com humildade. Pai, ensina-nos a proteger nossa casa também com nossas atitudes. Se existe orgulho impedindo reconciliação, quebra agora. Se existe frieza espiritual, aquece agora. Se existe cansaço emocional, renova agora. Porque o verdadeiro livramento não é apenas afastar o mal, é restaurar a paz. Imagine agora como se o Espírito de Deus estivesse caminhando lentamente pela sua casa, tocando as paredes, como se estivesse retirando marcas invisíveis deixadas por conflitos antigos. Como se ele estivesse restaurando o ar, purificando o ambiente, aliviando o peso. Sinta isso. Respire profundamente. Existe algo sendo limpo agora. Pai, guarda também a mente de cada membro dessa família. Se existem pensamentos negativos constantes, substitui por paz. Se existem ideias destrutivas, neutraliza. Se existe influência espiritual contrária, cancela agora. Nós declaramos que essa casa não será campo de batalha. Ela será lugar de descanso. Ela será lugar de união. Ela será lugar de proteção. Porque onde o Senhor habita, há segurança. Talvez você tenha sentido que estava lutando sozinho para manter tudo em ordem. Mas agora, você não está mais sozinho. Existe uma cobertura espiritual sendo estabelecida. Existe um alinhamento acontecendo. Existe uma proteção invisível se posicionando. E nós caminhamos agora para um momento de autoridade. Um momento onde vamos declarar com firmeza espiritual que tudo aquilo que não vem de Deus perde o direito de permanecer. Prepare seu coração, porque estamos nos aproximando do ponto de ruptura. Se essa oração está alcançando sua alma, escreva nos comentários: eu declaro livramento sobre minha família. Declare com fé. Ainda não chegamos ao clímax, mas ele está próximo. Permaneça agora. Respire profundamente, porque este é o momento de autoridade espiritual. Até aqui nós acolhemos, identificamos,
Entregamos, alinhamos, mas agora vamos declarar: Pai Altíssimo, em nome do Senhor, nós nos levantamos espiritualmente pela nossa família, não com medo, não com desespero, mas com fé firme. Toda força contrária à paz desta casa perde autoridade agora. Toda influência negativa que tentou se aproximar perde o direito de permanecer. Toda inveja direcionada a esta família é neutralizada. Toda palavra maldita lançada contra este lar cai por terra. Todo plano oculto que não vem de Deus é cancelado, porque esta casa pertence ao Senhor, e onde o Senhor estabelece domínio, nenhuma outra autoridade prevalece. Se houve qualquer tentativa de perturbação espiritual, que cesse agora. Se houve qualquer sensação de opressão, que se dissipe agora. Se houve qualquer atmosfera pesada, que seja substituída por leveza. Nós declaramos: este lar é território de paz. Este lar é território de proteção. Este lar está debaixo da sombra do Altíssimo. Pai, se existia qualquer risco que nós não víamos, obrigado, porque o Senhor já viu antes. Se existia qualquer armadilha invisível, obrigado, porque o Senhor já desarmou. Se existia qualquer perigo no caminho dos nossos filhos, obrigado, porque o Senhor já livrou. Nós declaramos livramento antecipado, livramento antes do susto, livramento antes da dor, livramento antes da notícia, porque o Senhor vai à frente. Agora imagine com fé, como se uma luz mais intensa estivesse preenchendo completamente a sua casa. Não é uma luz agressiva, é uma luz firme, é uma luz que estabelece ordem. Essa luz toca as portas, as janelas, o teto, os corredores, e onde ela toca, nada contrário à paz consegue permanecer. Sinta isso, sinta a atmosfera mudando, sinta a autoridade espiritual sendo estabelecida. Pai, cobre cada membro dessa família agora, desde o mais velho até o mais novo, desde o mais forte até o mais fragilizado. Que todos estejam guardados, que todos estejam protegidos, que todos estejam alinhados com o teu propósito. Nós declaramos que esta casa não será marcada por medo, será marcada por fé. Não será marcada por conflito, será marcada por união. Não será marcada por inquietação, será marcada por descanso. E agora, se você crê nisso com o coração aberto, declare em voz baixa ou no seu espírito: minha família está protegida. Diga novamente: minha casa está guardada. E mais uma vez, Deus está no controle. Este é o ponto de ruptura. Este é o momento onde aquilo que estava pesando começa a cair. Aquilo que estava tentando se estabelecer começa a perder força. E agora, começamos a desacelerar. Porque depois da autoridade vem a paz. Permaneça. Ainda vamos aplicar a palavra viva sobre o seu lar. Agora, nós entramos na palavra viva. Depois da declaração, depois da autoridade, nós descansamos na promessa. Porque o livramento não é apenas algo que pedimos, é algo que Deus já prometeu. A tua palavra diz: Senhor, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. E hoje nós declaramos: esta família habita no teu esconderijo. Esta casa está debaixo da tua sombra. Não é visita ocasional, é habitação. Não é proteção momentânea, é cobertura contínua. Pai, se o medo tentou morar aqui, ele não pertence. Se a inquietação tentou se estabelecer, ela não pertence. Se a perturbação tentou criar raízes, ela não pertence, porque quem habita sob a tua sombra, descansa. E agora nós entramos nesse descanso. A tua palavra também declara: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Isso significa que mesmo que exista turbulência ao redor, mesmo que existam notícias difíceis no mundo, mesmo que outras casas enfrentem caos, esta família está guardada, não por mérito, mas por promessa. Pai,
Colocamos também o Salmo 23 sobre este lar. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nada faltará nesta casa, não faltará proteção, não faltará provisão, não faltará direção, não faltará paz. Ainda que andemos por vales, ainda que enfrentemos momentos difíceis, o Senhor está conosco. E se o Senhor está conosco, não tememos mal algum. Agora imagine como se a sua casa estivesse literalmente debaixo de uma grande sombra protetora. Uma sombra que não escurece, uma sombra que refresca, uma sombra que guarda. Debaixo dela, os filhos dormem em paz. Debaixo dela, o casal conversa com mais calma. Debaixo dela, as decisões são tomadas com sabedoria. Debaixo dela, o medo não governa. Respire fundo, sinta essa imagem. Talvez você esteja percebendo algo diferente agora. Talvez o coração esteja mais leve. Talvez a respiração esteja mais tranquila. Talvez a mente esteja menos acelerada. Isso é a paz substituindo a tensão. Pai, nós aplicamos também a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome nesta casa. Venha o teu reino sobre este lar. Seja feita a tua vontade dentro desta família. Dá-nos hoje o pão necessário, físico e espiritual. Perdoa nossas falhas, inclusive aquelas que cometemos dentro de casa. E livra-nos do mal. Livra-nos do mal visível. Livra-nos do mal invisível. Livra-nos do mal externo. Livra-nos do mal interno. Porque teu é o reino, teu é o poder. Tua é a autoridade sobre este lar. E agora, depois da palavra aplicada, nós não voltamos à intensidade, nós começamos a desacelerar, porque o livramento já foi declarado, a proteção já foi estabelecida, a promessa já foi ativada. Agora é tempo de paz. Se esta palavra alcançou você profundamente, escreva: eu descanso na promessa de Deus. Declare isso. Estamos entrando na fase final. O ambiente já mudou. A atmosfera já foi transformada. Agora vamos selar com descanso profundo. Agora, deixe o silêncio trabalhar a seu favor. Não precisamos mais levantar a voz. Não precisamos mais declarar com intensidade. Porque aquilo que precisava ser quebrado, já foi quebrado. Aquilo que precisava ser afastado, já foi afastado. Aquilo que precisava ser protegido, já foi coberto. Agora é tempo de sentir. Pai, que esta casa seja conhecida como casa de paz. Que quando alguém entrar por essa porta, sinta leveza. Que quando alguém se deitar para dormir, encontre descanso. Que quando alguém acordar pela manhã, encontre esperança. Nós declaramos que esta família não viverá sob tensão constante. Não viverá sob medo permanente. Não viverá sob expectativa de tragédia. Viverá sob promessa. Viverá sob proteção. Viverá sob direção. Imagine agora sua família reunida. Mesmo que fisicamente não estejam todos juntos agora, visualize cada um sendo envolvido por uma luz suave. Não é uma luz forte, é uma luz acolhedora. Ela envolve a cabeça, trazendo clareza. Envolve o coração, trazendo paz. Envolve os ombros, retirando o peso. E enquanto essa luz envolve, existe uma sombra protetora por cima, como se o próprio Altíssimo estivesse estendendo sua mão sobre o seu lar. Sinta isso. Existe uma cobertura espiritual sendo mantida. Pai, se existia qualquer ameaça futura que nós desconhecíamos, obrigado porque o Senhor já cuidou. Se existia qualquer situação que poderia nos abalar, obrigado porque o Senhor já interveio. Nós descansamos não porque sabemos tudo. Descansamos porque confiamos em quem sabe tudo. Talvez você esteja percebendo que o medo que estava forte no início desta oração já não tem a mesma intensidade. Talvez a preocupação já não esteja dominando seus pensamentos. Talvez o coração esteja mais calmo. Isso é livramento produzindo paz. Agora,
Coloque a mão sobre o seu coração. Feche os olhos por alguns segundos e apenas respire. Sinta sua respiração entrando e saindo. Sinta seu corpo relaxando. Sinta sua mente desacelerando. Diga em silêncio: Senhor, eu confio em Ti. Mais uma vez: Senhor, eu confio em Ti. E permita que essa confiança substitua qualquer resquício de preocupação. Porque a proteção de Deus não é frágil. Ela é constante, ela é firme, ela é fiel. Sua família não está desamparada, sua casa não está descoberta, seu lar não está vulnerável. Existe uma presença guardando cada detalhe. E agora nós caminhamos para o selamento final. Um encerramento suave, sem tensão, sem intensidade, apenas descanso. Se você sente essa paz agora, escreva nos comentários: minha família está nas mãos de Deus. Permaneça. Estamos quase concluindo essa jornada. Agora, tudo está mais calmo. O que começou como preocupação, terminou como confiança. O que começou como tensão, terminou como entrega. Pai, nós selamos esta oração com gratidão. Gratidão pelo livramento que vimos, gratidão pelo livramento que não vimos, gratidão pelas portas que o Senhor fechou, gratidão pelos perigos que o Senhor evitou, gratidão pelas situações que nunca chegaram até nós, porque o Senhor já estava à frente. Nós não viveremos em paranoia, não viveremos esperando o pior, viveremos esperando a Tua fidelidade. Esta casa não será lembrada por conflitos, será lembrada por superações, não será lembrada por medo, será lembrada por fé, não será lembrada por tensão, será lembrada por união. Pai, se algum dia a preocupação tentar voltar, que esta pessoa se lembre deste momento, que ela se lembre da paz que sentiu agora, que ela se lembre da presença que envolveu sua casa, que ela se lembre que não está sozinha, porque o Senhor não protege apenas quando pedimos. O Senhor protege continuamente. Agora imagine sua casa como um lugar iluminado por dentro. As janelas fechadas não impedem a paz. As portas trancadas não seguram o medo. Porque a verdadeira segurança não vem da estrutura física, vem da presença espiritual. Existe uma atmosfera diferente sendo estabelecida, mais leve, mais segura, mais estável. E agora, lentamente, permita que seu coração descanse, sem antecipar problemas, sem imaginar cenários negativos, sem carregar responsabilidades que pertencem a Deus. Coloque tudo nas mãos do Senhor, sua família, seu casamento, seus filhos, seu futuro, seu lar. E apenas diga: Pai, eu entrego. Mais uma vez: Pai, eu entrego. Sinta o alívio dessa entrega, porque quando você entrega, você não perde o controle. Você transfere para aquele que nunca perde o controle. E agora, respire fundo. Permita que essa oração termine como começou, com presença. Mas diferente de como começou, sem peso. Nós selamos esta casa com paz. Nós selamos esta família com proteção. Nós selamos este lar com descanso. E a partir de hoje, que cada noite seja mais tranquila, que cada dia seja mais leve, que cada decisão seja mais sábia, que cada relacionamento seja mais saudável, porque Deus está guardando sua família. E isso é suficiente. Estamos prestes a concluir. Agora, chegamos ao descanso final. Não há mais o que confrontar. Não há mais o que declarar com intensidade. Há apenas paz. Pai, obrigado porque o Senhor ouviu cada palavra. Obrigado porque o Senhor viu cada lágrima escondida. Obrigado porque o Senhor conhece cada preocupação que não foi dita em voz alta. Nós encerramos esta oração não com medo do amanhã, mas com confiança. Esta casa está guardada. Esta família está protegida. Este lar está debaixo da sombra do Altíssimo. E debaixo dessa sombra nós descansamos. Que esta noite seja tranquila, que o sono seja profundo, que a mente desacelere, que o coração permaneça estável, que nenhum pensamento ansioso tenha espaço, que nenhuma inquietação encontre lugar,
Que cada membro dessa família sinta, mesmo sem entender, que existe algo diferente no ambiente. Uma leveza, uma segurança, uma presença. Pai, se em algum momento futuro a preocupação tentar voltar, lembra-nos deste instante. Lembra-nos da paz que sentimos. Lembra-nos da cobertura que foi estabelecida. Porque a tua proteção não é temporária, ela é contínua. Agora, respire mais uma vez. Sinta o ar entrando, sinta o ar saindo. Permita que seus ombros relaxem completamente. Permita que sua mente desacelere. Permita que seu coração apenas confie. Você fez o que podia, você orou, você entregou. Agora, Deus cuida. Se esta oração tocou profundamente o seu coração, se você sentiu paz, se você sentiu segurança, escreva nos comentários: Deus está guardando minha família. Declare isso como selo espiritual e leve essa certeza com você. Sua casa não está sozinha, sua família não está vulnerável. Seu lar está nas mãos do Senhor. Que a presença de Deus permaneça neste ambiente, que a proteção seja constante, que o livramento seja contínuo e que a paz seja permanente. Antes de encerrar completamente, permaneça só mais alguns instantes. Você não ouviu essa oração por acaso. Talvez você tenha chegado aqui carregando preocupação. Talvez estivesse cansado de vigiar tudo sozinho. Talvez estivesse tentando ser forte por todos dentro da sua casa, enquanto por dentro precisava de força também. E Deus viu isso. Ele viu seu cuidado silencioso. Ele viu suas noites acordadas. Ele viu seu amor pela sua família. Mas existe algo ainda mais profundo que Ele deseja fazer. Não é apenas proteger sua casa, é cuidar do seu coração. Porque quando o seu coração descansa em Deus, sua casa sente. Quando você confia de verdade, o ambiente muda. Quando você entrega completamente, a paz se estabelece. Talvez hoje seja o dia de você dar um passo além. Não apenas pedir proteção, mas se aproximar mais de Deus. Permitir que Ele não seja apenas o socorro nos momentos difíceis, mas a presença constante na sua vida. Você não precisa esperar uma crise para buscar o Senhor. Você pode caminhar com Ele todos os dias. Você pode acordar sabendo que não está sozinho. Você pode dormir sabendo que existe um Pai cuidando de tudo aquilo que você não consegue controlar. Se existe algo dentro de você dizendo: eu preciso de mais de Deus, não ignore isso. Essa é a voz da esperança. Essa é a voz da graça. Essa é a oportunidade de começar uma caminhada mais profunda. Agora, em silêncio, fale com Deus do seu jeito, sem palavras bonitas, sem formalidade, apenas sinceridade. Diga: Senhor, eu quero confiar mais. Eu quero depender mais de Ti. Eu entrego minha vida, eu entrego minha família, eu entrego meu futuro nas Tuas mãos. E permita que essa entrega seja real. Porque existe esperança para você, existe cuidado para sua casa, existe propósito para sua família. Deus não terminou a história do seu lar. Ele está escrevendo novos capítulos. Descanse na presença do Senhor. Permita que Ele cuide do que você não consegue resolver. Abra seu coração para a paz e para o amor de Deus. E que esta oração não seja apenas um momento, mas o início de uma vida mais próxima do Pai. Que você sinta todos os dias a sombra do Altíssimo cobrindo sua casa. Que você sinta em cada decisão a direção de Deus. Que você caminhe com segurança, sabendo que o Senhor está à frente. E lembre-se, você não está sozinho, sua família não está esquecida. Deus ainda está ouvindo suas orações. Descanse, confie e entregue sua vida completamente nas mãos do Senhor. Em nome de Jesus, amém.